Toda mensagem que Deus me dá, na maioria das vezes, tem uma história. E esse capítulo 17 do Evangelho de Lucas, o versículo 11 até o versículo 19 que nós lemos, tem uma história também por trás deste enredo. Ontem nós estávamos na sede, já que os cultos são fragmentados devido à pandemia, o presbítero Osmar estava ministrando, e quando ele ministrava, a minha mente estava viajando na mensagem que ele estava pregando. E ele pregou justamente nesse texto que está aqui registrado. Eu lembro-me que tinha um irmão atrás de mim, quando o pastor Isaías estava encerrando o culto. A irmã me futucou e perguntou: Jurandir, nesse texto aí, olha que coisa maravilhosa, coisa que o pregador não falou e não passava na minha mente, Deus colocou na mente dela, no coração dela. Ela disse assim: Jurandir, esse personagem, esse aí, essa situação, é isso, isso e isso. Quando ela falou, eu falei assim: E aí eu fiquei feliz, porque muitas vezes o Espírito Santo me dá uma revelação, a gente prega, mas quem aplica no coração das pessoas é Ele. Às vezes a revelação não está com a gente, está com aquele que está sentado ouvindo a palavra de Deus. E eu fiquei naquele momento assim, espantado, irmãos. Eu disse: meu Deus do céu, olha o que ela conseguiu perceber de tudo que estava ali. Uma coisa profunda. Mas se os irmãos perceberam o texto que nós lemos, é referente à cura de 10 leprosos. Hoje eu tive a bênção, a graça de receber um presente. Minha mãe me deu uma Bíblia nova. E aí eu deixei aí para não levar para casa, porque eu não estava motorizado, vamos dizer assim, e eu não queria esquecer. Mas se chegar na casa dela ainda há pouco, eu peguei essa Bíblia e li esse texto. E nesse texto tem uma coisa interessante. Aqui está dizendo que Jesus está de caminho para Jerusalém, passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Naquela versão que está nas mãos dela, diz que passava na divisa. Divisa, irmão, você vai explicar um pouco essa questão geográfica. Existe limite, pensando no Brasil, que é entre municípios. Existem divisas, que é pensando entre estados. Bahia e Sergipe é uma divisa. E existe fronteira, que é pensando entre países. Por exemplo, Argentina e Brasil. Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Existe a tríplice fronteira, que é ali aquela região do Iguaçu. O que acontece com isso? Quando ele está dizendo que Jesus está passando na divisa, pensa em Samaria como um estado, e pensa agora na Galileia também como um estado. E esses dois estados estavam inseridos dentro do território de Israel, que é o país. Deu para entender? Dentro do país de Israel existiam, pelo menos aqui, de forma bem simples, dois povos que não se entendiam. Será que é diferente dos nossos dias? Dentro do mesmo país, povos que não se unem, que não se entendem, que não se compreendem. Essa versão diz que passava pelo meio. A outra versão diz que Jesus passava na divisa. Então, se Jesus virasse para de cá, estava na Samaria. Jesus virasse para de cá, estava em Israel ou na Galileia. Mas perceba uma coisa, é que Jesus está passando por este lugar, e aí neste lugar saem 10 leprosos. E aí tem um detalhe, percebe, não sei na sua versão, mas percebe que o texto bíblico não diz que é mulher, não diz que é homem, não diz que é criança, não diz que é jovem, não diz que é idoso, não aponta o sexo. Você percebeu isso? Sabe por quê, irmãos? Porque a lepra em si, ela representa a situação espiritual do homem. Se talvez Jesus, melhor dizendo, o Lucas, o escritor, dissesse que foi um homem, dava a entender que talvez as mulheres não tivessem lepra. Se dissesse que fosse um jovem, dá a entender que os velhos não tinham lepra ou os leprosos não envelheciam. Se dissesse que fosse uma criança, dá a entender que também só atingia a menor faixa etária possível. Mas quando diz leprosos,
podem ser idosos, podem ser jovens, podem ser mulheres, podem ser homens. Pode ser eu e você. Os leprosos podem ser eu e você. O que chama a atenção é que, por estar na divisa, aparece algo que é muito interessante. No limite dos estados, algo interessante é que o texto bíblico, na fala de Jesus, mostra a origem. Eu não vou chamar de nacionalidade, não, porque está tudo ali dentro de Israel, mas a origem desses leprosos. Nove leprosos são judeus, são israelitas. 9 leprosos são judeus que se arrogavam e diziam: nós temos por pai Abraão, nós somos herdeiros da promessa. Oh, glória a Deus, aleluia. 9 estão ali clamando, segundo esta versão, de longe. Clamando de longe. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo entender. Os 9 dizem assim: eu sou legítimo. Os 9 dizem assim: eu é que sou digno de receber as bênçãos do Senhor. Os 9. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 1, está dito por João que Jesus veio para o que era seu. Se Jesus veio para o que era seu, os leprosos dizem assim: eu estou aqui. Se é do povo dele, e eu estou aqui. Mas aí o próprio contexto diz lá em João: mas os seus não o receberam. Mas, aí agora eu dou um pulinho para o samaritano, para o 1. Vou dar um pulinho para o número 1, o único que não era judeu. Mas aí o apóstolo João diz: mas veio para ter os seus não receberam, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Não é a sua origem inicial que conta. Eu sou da zona rural, eu sou de uma comunidade violenta, eu sou da capital, eu sou da área urbana, que conta não. O que conta para mim e para você é o encontro com Jesus e que isso produz na sua vida. Aleluia. O que isso produz na sua vida. E neste encontro há uma coisa interessante. A gente já ouviu Jesus dizer para alguém diz para Jesus: basta apenas uma palavra tua. Já ouvimos isso. Se nós formos olhar os milagres de Jesus, basta apenas uma palavra tua. Se for pensar na ressurreição do filho da viúva de Naim, bastava Jesus fazer uma coisa que ele fez, que ele não se contaminaria, irmãos. Bendito Deus. Tocar no esquife, virar. Vamos imaginar que ali tinha filhos. Vamos analisar que ali tinha o provedor da casa. O provedor da casa não via a filha, não via a esposa, não sabia se os filhos e a esposa estavam vivos. Do que é que eles estavam vivendo. Para aquela sociedade judaica, eles eram considerados amaldiçoados por Deus. Eles não eram considerados doentes, eles eram considerados malditos. E aí Jesus vai dizer assim: olha, se der as mãos, falar em hebraico, em aramaico, uma bênção para eles. Jesus não fez isso. De longe eles estavam, de longe Jesus permaneceu, porque eu não sei. Porque em alguns imundos Jesus tocou. Em outro caso, o imundo tocou em Jesus e saiu dele virtude, que foi uma mulher hemorrágica. Glória a Deus. E agora? Porque eles param de longe e Jesus olha para eles e diz: vá, nesse caso no singular, o grupo, vão vocês, no plural, e se apresentem ao sacerdote. Tem um probleminha, irmãos, nesta expressão, é porque eles não estão em Jerusalém. Eles estão entre Samaria, lá na região de Efraim,
E Jerusalém está a algumas dezenas de quilômetros. Não está perto não. Para chegar no templo em Jerusalém, para achar um Anás ou um Caifás, ou qualquer outro que estivesse lá, ia dar um pouquinho de trabalho. É verdade que existiam sacerdotes, já que Anás e Caifás ficavam na ideia do Corém maior, né? O sumo sacerdote. E aí Jesus diz para eles irem procurar um sacerdote. Eles estão aonde? Na divisa, no limite da Galileia e da Samaria. Estão em Samaria. Aí tem um detalhe que eu vou viajar aqui rapidamente. Jesus está numa situação, se nós olharmos no capítulo 4, os samaritanos diziam: não, o lugar de invocar a Deus é aqui neste monte. Capítulo 4 de João, a mulher samaritana é aqui em cima que nossos pais nos ensinaram. Mas vocês estão dizendo que o lugar de adorar a Deus é lá no templo em Jerusalém. Será que ele quer que eu, leproso, fraco, cansado, solitário, angustiado, triste, abatido, sofrido, que ele poderia colocar as mãos sobre mim, liberar uma palavra profética e eu sair daqui de ação? Será que ele quer que eu vá em Jerusalém? Aí tem outra questão. Olha o que acontece. Se Jesus mandou, fazer, se ele mandou, faça. Aleluia! Faça! Se ele mandou, faça. Agora, se ele não disse, não vai. Jesus está dizendo que para procurar sacerdote, porque Jesus, como Deus, sabia que naquela região existia um descendente de Arão naquele lugar, irmãos. Porque o governo de Caifás e Anás era um governo falso, político, montado por Roma. Não era um sacerdote legítimo que estava em Jerusalém, não. Jesus mandou procurar o verdadeiro sacerdote. Ele poderia dizer assim: eu. Mas ele ainda não tinha passado pela cruz, para que ele se apresentasse como Hebreus diz, o sumo sacerdote que intercede por nós, não com sangue alheio, mas com seu próprio sangue. Eles saem, irmãos. Vou lhe dizer uma coisa: eles saíram doentes, andaram doentes, isso agora é coisa minha, continuaram doentes. E aí, o tema dessa mensagem é o sobrenatural de Deus na obediência. O sobrenatural de Deus no ato de obedecer. Porque, irmãos, Jesus diz assim: olha, seja curado. Jesus não disse isso não. Pelo menos a minha Bíblia não diz isso. Quer dizer, seja curado. A única coisa que Jesus disse para eles é: se apresente ao sacerdote. Se fosse eu lá, leproso, ele diz assim: você está dizendo que não é com o Senhor, não é? Se fosse Jesus, eu estou precisando de uma cura. Ao invés do Senhor dizer para mim: eu vou piorar a situação. Ao invés do Senhor dizer para mim assim: eu vou te curar, vai dizer assim: procurei emergência no hospital municipal. É isso que ele está dizendo. É isso que Jesus está dizendo. Porque naquele ato, no Antigo Testamento, quem decretava que a pessoa estava imundo ou limpa era o sacerdote, irmãos. Era o sacerdote que examinava, rapava o camarada da cabeça aos pés, deixava X dias em quarentena, e depois de X dias olhava de novo para ver se estava limpo ou impuro. O sacerdote. E aí tem uma coisa maravilhosa. Olha, ele pegou que eu vou falar, vai doer em mim. Olha, até tem gente sentada no púlpito, em pé no púlpito, andando por aí, pregando por esse Brasil imundo e pecado. Mas ainda no meio de Samaria existem sacerdotes de Deus, profetas de Deus, homens de Deus. Ainda na Galileia dos gentios, que era considerada a região de sombra de morte, Deus tem os seus escolhidos. E Ele sabe quais são. Quando Ele indica, é porque Ele sabe que você vai achar e onde você irá achar. Não é em Jerusalém, caídos, prostrados, mas é aonde Deus levanta e escolhe e coloca. E eles saem, irmãos. E quando eles saem, tem uma coisa interessante, que quando eles saem, eles acham. Vou repetir, eles saíram doentes. Pense a luta, vou trazer para os nossos dias no mundo espiritual. Pense a luta agora da sua natureza pecaminosa. A palavra que Jesus disse
E o caminho que você tinha que percorrer até achar um sacerdote, que com certeza alguém conhecia. E aí agora, se eles foram para o lado de Samaria, olha que situação espinhosa. Um judeu tinha que seguir com eles, e samaritano não se falava com judeu. Você entendeu isso? Existia uma inimizade entre samaritano e judeu. Mas olha que coisa estranha. Mas pensando na lepra, todos os pecados estavam andando juntos. Na doença estavam juntos. Tem gente zombando dos crentes por ter crente morrendo de Covid. Mas das outras religiões, sem querer ofender, e até o ateu está morrendo também, irmãos. Está todo mundo junto na mesma pandemia. Mas quando Jesus libera uma palavra em favor de alguém, pode ser até de uma religião estranha, como o samaritano, quando ele quer curar, ele cura também. O ateu, ele faz, irmãos. Agora uma coisa eu sei: Deus nunca faz nada sem propósito. Se Deus fosse um atirador de elite, se ele virar em um alvo daqui a 1000 quilômetros, ele acerta. E outra coisa, com o olho fechado, porque Deus não erra o alvo. Quando Deus olhou para você, alguém disse assim: é samaritano, não vale nada, é de uma linhagem mestiça, é uma linhagem misturada, envolvido com tanta coisa, é da zona rural, é de um lugar da comunidade que é assim assado, é nariz empinado, mas quando Deus olha e diz assim: é você. Sabe o que aconteceu? Jesus não estava sendo desumano com eles, não. Jesus estava dando uma ordem no mundo espiritual que dependia deles. Tem milagres de Deus para acontecer na sua vida, na minha vida, que depende de mim. Aleluia! Vai e se apresente ao sacerdote. Irmãos, a luta interna deve ter sido grande. Vamos pensar em Naamã. Mas rapaz, não poderia levantar as mãos, orar por mim, invocar o seu Deus, fazer assim, assado? Não poderia? Pense em Naamã comigo, irmãos. Não poderia fazer desse jeito, fazer assim, fazer assado, levantar as mãos. Aí pensa o camarada saindo. Eles deveriam estar vestidos, enrolados para não mostrar as suas feridas, alguns com as roupas já em forma de trapos, andando com a cabeça coberta, escondendo o rosto para que ninguém os visse, e andando e tal, e andando. Imagina Jurandir curioso, uma hora deve chegar a fazer assim, leproso. Está andando. Se tivesse de calça, que não era calça, né, irmãos? Todo leproso. Andando. Pense, irmãos, quantas vezes observaram a própria pele e deu vontade de desistir, irmãos? Quantas vezes se deslocaram no meio do caminho? A versão que minha mãe me deu disse que eles foram curados quando andavam. Mas eu prefiro crer que a coisa foi mais difícil, irmãos. Foi mais difícil. Eles andando, olhavam para si e nada acontecia. Oh, glória! Se fosse um incrédulo de um tal de Jurandir, assim, Jesus me enganou. Porque o que a gente pensa? Que ao sair a palavra de Jesus entrou no meu ouvido e eu segui, que eu seria curado automaticamente. Não é assim que a gente pensa? Jesus fez curas assim? Fez. Não fez ou não fez? Jesus fez, irmãos. O cego no tanque de Siloé, o paralítico lá em Betesda. Jesus não fez? Fez, irmãos. Mas perceba que no caso do paralítico de Betesda, tinha centenas de pessoas ali em volta. Mas só ele recebeu a cura, todo mundo continuou doente. Glória a Deus, aleluia! Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo, o que o Espírito Santo está permitindo que eu fale. Oh, Jesus. É que quando eles estão andando naquela, não é incerteza não, irmãos, existe uma luta dentro deles, assim como nós. Às vezes Deus nos manda fazer algo e a gente quer pedir prova a Deus, não é assim? Mas pedir prova: Senhor, eu vou jogar um novelo aqui, Gideão.
se ficar molhado, a terra seca, se ficar seco e a terra molhada, aí foi o Senhor. Só que quem lançou a prova para eles não foi Gideão, não foi Deus, foi Jesus, ó. Vá e se apresente. Ô irmãos, alguém deve ter dito ali, eu acredito até que tem um sacerdote ali doente também. Porque Jesus não joga uma palavra dessa à toa. Estava ali no meio deles, eram os joelhos. Isso é suposição minha. Aí eles estão andando ali, irmãos. E aí ele olha, aquela vontade de desistir. Imagine como foi difícil chegar a esse ponto, esse tempo, para ver aqui assim, aquela vontade de desistir. Mas aí Deus levanta um guerreiro do lado, um leproso, judeu. Rapaz, a gente chegou até aqui, a gente já ouviu essa fama desse homem rodar em todas as regiões, inclusive até em Decápolis. Ele foi lá e libertou um camarada que o povo queria preso, um tal de Gadareno. Eu vi a conversa falando a respeito dele, todos me ouvem, que um dia desses aí, na própria situação do Gadareno, ele resolveu ir do outro lado e simplesmente o mar virou para matar todo mundo. E ele não estava sozinho não, em volta dele existiam outros barcos, todo mundo ia morrer. Mas de repente alguém falou assim, olha, Jesus está aí, chama ele, fala com ele. Esse camarada levantou, esse mestre levantou e olhou para as ondas, para o vento. O barco balançava e ele não caía, o vento soprava e ele permanecia de pé. Nem as velas suportaram o vento, mas quando ele levantou, o vento foi que não suportou a voz dele. O vento ameaçava, mas quando ele ameaçou o vento, houve bonança. Aleluia! A natureza obedeceu. Pense comigo. Se a natureza obedeceu, se os demônios, seres espirituais, cederam a ele, e aquele homem foi liberto, quanto mais o meu corpo, que ele fez com as próprias mãos. Aleluia! Glória a Deus! E aí ele sai, irmãos, ele sai. Eu acredito que continua andando e olhando. Vamos imaginar que chegou na casa de um sacerdote. Não é procurar o sacerdote? Não sei se foi na Galileia. Se foi na Galileia, tem uma situação também meio interessante na área de Pedro, porque agora era um samaritano que tinha que sair de Samaria e entrar no território de Israel. Está conseguindo entender o dilema? Se vai para Samaria, são 9 leprosos. Se vai para Israel, é um leproso, que é o samaritano. Eu não sei, nessa hora teve uma comunhão entre eles lá, e se reuniram, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo na mesma pandemia, todo mundo apelou para Jesus. Então, eu sou diferente de você, sua religião é uma. Vocês estão conseguindo entender? Não estou falando de comunismo, não, pelo amor de Deus. Estou falando de mudança através do poder de Deus, através de Jesus, a ação do Espírito Santo, que vocês entendam isso. Jesus, quando quer salvar alguém, porque isso aqui é uma obra evangelística de Jesus. Aleluia. A gente está vendo a cura, mas o que está acontecendo daqui é a salvação de uma alma. Glória a Deus. E aí o que acontece? Eles vão, eu imagino chegando na porta do sacerdote Reginaldo. Bate. Eu imagino quando ele fez assim, olhou para a mão, leprosa. Mas quem foi que deu a ordem? Quem foi que deu a ordem? Aleluia! Quem foi que deu a ordem? Se Jesus deu a ordem para o mar, para o vento, para os demônios, e eles cederam, imagine simplesmente você agora sendo participante do milagre de Jesus. Porque o milagre não aconteceu apenas porque Jesus disse, o milagre aconteceu porque Jesus disse e você obedeceu a palavra dele. Aí chegou lá, sacerdote, aí tem um problema com o rei do eu vejo o pastor Isaías junto. O rei do pensa, irmãos, que eles tinham que andar e gritar: leproso, imundo, e o povo sair da frente. Eles tinham que gritar, irmãos, e as pessoas tinham que se afastar deles. Agora eles chegam na casa do sacerdote. Imagina, deixa eu pegar essa posição do Senhor. Eu, sacerdote,
Se era ruim receber um leproso, imagina receber 10 de uma vez só. Vim fazer uma visita com você. Vim comer o seu feijão. Que visitazinha, hein? Só o sangue do cordeiro. Imagina. Aí chega na casa do sacerdote Reginaldo. Vou usar a linguagem dos judeus. Shalom. Vamos usar a linguagem do assembleano. A paz do Senhor Jesus. Eu acho que o sacerdote olhou assim para trazer para as Bíblias, cada um de um jeito. O que vocês querem fazer aqui? Não, eu vim aqui porque um homem chamado Jesus mandou que me apresentasse diante do Senhor. Vou apresentar por quê? Porque eu não sei se você está entendendo. Porque eu não sou leproso. Eu era leproso e agora estou curado. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque é isso, irmãos. Entenda o mistério, irmãos. Porque foi isso que Jesus disse para ele: se apresente ao sacerdote. Fique diante daquele que sacrifica. Quando você vai na frente dele, você vai procurar o mal e não vai achar. Vai ser retirado da sua vida. Não sei se vocês estão conseguindo entender, irmãos. Somos nós. Só que por outro lado, o tamanho do milagre revela a proporção da ingratidão. O milagre foi grande, a ingratidão também foi enorme. Imagine que agora todo mundo recebeu a sua cura. Eu até entendo, porque o camarada passou 10 anos sem ter a esposa. Se tinha um sacerdote ali, passou X anos sem poder ministrar, sem poder entrar na sua casa. Talvez alguns morassem centenas de quilômetros de distância daquele lugar de encontro com Jesus. E o leprosário não era dentro da cidade, era afastado, lugar que as pessoas não tinham acesso. Alguém queria usar a dó deles e levar a comida, e não se aproximava deles, largava numa distância, a favor do vento, a pessoa, é claro, para que o leproso viesse, pegasse e fosse comer, com medo da infecção. Eu vou abrir uma pausa aqui para dizer uma coisa. Certa feita, uns anos atrás, tinha um especialista falando um estudo, um infectologista, que nem tudo que a Bíblia diz que era lepra, era lepra. Aí ele disse: oh, glória a Deus, que Deus maravilhoso. Quando ela falou isso, que nem tudo que a Bíblia dizia que era lepra, eu glorifiquei a Deus. Sabe por quê? Porque a lepra é um símbolo do pecado. A lepra é um símbolo do pecado. Se a Bíblia vai dizer que aquilo é, que aquilo é contaminante, ela está dizendo que nem tudo que diz ser na Bíblia é, no caso da lepra. Eu glorifiquei a Deus, porque a Bíblia diz assim, olha, a Bíblia diz assim, ó, que existia o diabo e ele fugirá de vós. E o diabo é a personificação do mal. Mas em outra passagem ele diz assim, olha, fugir da aparência do mal. Pode até não ser lepra, mas se é mal, tem gente que lepra, cai de lepra, cheio de lepra, eu estou saindo de perto, irmãos. Não sei se vocês vão entender, tem gente andando com leproso, ou com pessoas com práticas de leproso, se envolvendo com isso, fazendo essas coisas, com esses envolvimentos, e dizendo assim, não, está tudo normal. Mas a Bíblia manda você se afastar. A Bíblia manda você se afastar. A Bíblia manda você sair. A Bíblia manda você procurar outro rumo, irmãos. E aí agora o que acontece? Terminando a mensagem, uns vão para casa, outros vão rever as pessoas. A alegria é tanta. Eu entendo que é alegria, não foi gratidão não. Sabe que você passa a vida toda, não vê seu pai está na beira da morte, e você quer dar o último beijo para dizer, não pai, não morra antes de me ver não. Veja aqui, ó, eu fui desgosto para você, eu fui maldição para a família porque eu estava leproso, mas olha aqui agora, eu estava com mal de Hansen, eu estava com hanseníase, mas olha aqui agora, eu fui curado. Olha aqui, veja se eu morrer, te dar um abraço, meu velho. Dizer que eu te amo, no último suspeito quer dizer que eu te amo. O filho que nasceu e não pôde pegar, aquele correção quer dizer que eu te amo, meu bebê. Quer dizer que eu te amo. Quantas pessoas estão chorando nos corredores, nos hospitais,
Porque queriam ter a última chance de dizer para o marido, para a mulher, para o filho, para a esposa, para o tio, para a tia que amava e não pode dizer mais, que estão entubados, se disserem não vão ouvir, não tinha nem acesso lá na UTI. Imagine agora esses leprosos com a vontade, mas aí o que me dói, irmãos, é que poderia sair uns 2, uns 3, poderia sair o samaritano. E isso não é que Jesus se espantasse, Jesus denuncia, Jesus chega para ele e diz assim, ele volta, aqui diz que ele volta para agradecer, mas tem outra versão que diz que ele vem glorificando a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Crente pentecostal, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Correndo, andando, pulando, saltando, graças a Deus, graças a Deus. Contando mistério, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não sei se vocês estão entendendo, irmãos. A alegria foi tanta que ele disse, eu posso até ir para casa, eu posso até ver minha esposa, eu posso até ver meu pai, ver meu filho, meu trabalho, meu emprego, mas antes disso tudo eu quero ver Jesus. Antes disso tudo eu quero louvar a Jesus. Antes disso tudo eu quero agradecer aquele que vive e reina para todo sempre. E a coisa foi tão séria que ele não fala com Jesus de pé, olho no olho, porque ele disse, eu não sou digno de olhar no olho do meu Senhor. Ele cai no chão, bota a cara no pó e diz, obrigado, Arabaçu e Barabaçá. Obrigado, Arabaçu e Barabaçá. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Aí Jesus olha assim, tanta gratidão vinda de um samaritano, de um que não era legítimo, que foi rejeitado desde lá do tempo do cativeiro babilônico. É por isso que às vezes a gente perde a bênção, irmãos, porque não tem a capacidade de obedecer e depois não tem a capacidade de voltar e agradecer. A gente murmura tanto, se Deus me desse um carrinho, não, Deus me desse uma motinha, uma popzinha, não, esqueci até o nome daquela motoca de antigamente, uma motinha e tal, e aí Deus pega da motinha, que motinha ruim, uma mobilete, se Deus me desse uma cerveja, se Deus me desse, não, eu queria um carrinho, eu percebi a insatisfação? E a gente não agradece. A gente pensa que o agradecimento é apenas pegar a chave e apresentar na igreja. Às vezes para apresentar a chave da igreja é uma publicidade daquilo que Deus fez. Mas o agradecimento é com você que Deus no seu coração. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Eu vou só proclamar na igreja aquilo que o Senhor fez por mim. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos seres insatisfeitos. E vira e mexe, a gente murmura com aquilo que Deus nos deu. E esse camarada teve a ousadia de voltar, ele teve a ousadia de pedir, quando ele recebeu, ele falou, Jesus está aqui. Sabe que era a plateia dele naquele dia? Só os apóstolos. Não tinha mais ninguém, os discípulos, mais ninguém. Ele não estava se exaltando não, mas Jesus estava usando a história daquele homem para dar um tapa naquele povo judeu que estava com ele. Eu imagino o Pedro olhando assim, e agora? Jesus está elogiando o samaritano, e agora? Jesus está criticando a gente com a vida do samaritano imundo, e agora? Porque ele não era imundo apenas porque era leproso, não, ele já era imundo por ser samaritano. E agora? Mas aí Jesus olha assim, e foi isso que a irmã falou comigo e mexeu com o meu coração. Levanta-te do chão, não se proste mais não, fique de pé. Vai, a tua fé te salvou. Aí a irmã perguntou para mim, ô Jurandir, vem cá, foram 10 curados, mas só esse foi salvo, porque voltou para ter um segundo encontro com Jesus. Glória a Deus. Tem gente nas igrejas só querendo cura, recebe a bênção e não sabe nem de que lado está mais a porta da igreja. Mas os verdadeiros, mesmo sendo samaritanos, ao receber a bênção, eles não vão embora, eles voltam para seguir a Jesus por onde ele andar. Por onde ele andar. Quando ela falou assim, Jesus de Nazaré, olha o que essa irmã viu, irmãos. Quantas vezes a gente recebe a bênção e não volta para agradecer? Quantas vezes, irmãos? Cura de filha, cura de filho, cura de marido, cura de esposa, cura de pai, cura de neto, cura de vizinho ímpio. Deus cura com a tua oração. Você visita alguém
ímpio, o cara não aceita Jesus, ela não aceita Jesus. Você libera uma palavra profética da parte de Deus, dirigida pelo Espírito Santo, e a pessoa se levanta e ela nem muito obrigado. E nem você agradece porque Deus curou. Porque também tem isso. Eu quero encerrar agora em nome de Jesus. Não consigo mais. Vou fechar a Bíblia. O que é que precisa acontecer, irmãos? Nós estamos vivendo um período de uma igreja ingrata. Nós, não estou falando de igreja de instituição, estou falando de igreja individualmente, porque a igreja é formada por mim e você. Eu não sou igreja, eu sou parte dela, sou membro com ela. Para eu ir morar no céu, eu preciso ter comunhão contigo, eu preciso ter comunhão com o Senhor, eu preciso ter comunhão com vocês. E às vezes a gente não consegue entender que para ter essa comunhão nós temos que estar no Salmo 133, unidos, reunidos em comum acordo, para que o óleo que representa o Espírito Santo derrame sobre nós e nos faça dignos de entrar nas mansões celestiais. Porque, ó, quão bom e suave é, agradável é, que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e vai pela barba de Arão e segue pelas orlas dos seus vestidos. Enquanto nós vivemos individualmente, pensando em nosso umbigo, nós deixaremos de viver esse sobrenatural. Porque a agência na terra para propor o Evangelho não é Jurandir. A agência na terra para pregar o Evangelho é a igreja. Eu, como membro, sou impelido a fazer. Não faço porque acho bonito, porque me dá status, não. Eu faço, como diz Paulo, porque a responsabilidade me alcança. Se eu prego, eu não tenho nenhum privilégio nisso, não tenho do que me gloriar, não. E se eu não prego da mesma forma, irmãos, porque a ferramenta não é minha, o óleo não é meu, eu sou apenas um instrumento que Deus usa por misericórdia. E nesses dias, antes do arrebatamento, Deus conta com você. Deus espera de você uma atitude. A nossa igreja não está vivendo, fala igreja mundial, igreja como um todo. Não estou falando da Assembleia de Deus, estou falando como um todo. Nós, como igreja, não estamos vivendo o sobrenatural de Deus porque nós estamos sendo ingratos com o Senhor. Aleluia. Negligentes. Quantas vezes Deus te chamou de madrugada para ter um encontro contigo e você dormiu? Deus não deu atenção. Quantas vezes Deus te repreendeu por causa do pecado e você não confessou? Guardou a lepra. Quantas vezes Deus te chamou para um momento de consagração, de oração, de jejum, de renúncia na presença dele e você não quis? E aí a gente quer ver milagre, quer ver morto ressuscitar, quer ver leproso curado, quer ver gente de Covid já entubada, morta, ressuscitar. Não vai não, irmãos. Não é porque Deus não queira fazer isso, não. É porque não existe vai se apresentar ao sacerdote. Ele deu a ordem, eu dei 2 passos e disse, ó, eu não vou. Mas que Deus tenha misericórdia de mim, porque eu sei que essa palavra se aplica a mim. Eu me aproprio dela. Nos dê a chance de mudarmos, enquanto esses dias ainda permitem, porque se a trombeta tocar, irmãos, e a gente não entender o ide de Jesus, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, ou vai e se apresenta, quando nós não entendermos isso, nós corremos um certo risco de estarmos na igreja com função ministerial, com função musical, participando de círculo de oração, fazendo tanta coisa e não ser arrebatado. Então a gente precisa, eu falo da gente como igreja invisível, nos despertar, para que nós possamos ser achados dignos de morar no céu. Amém.